Bem, amigos, é fato que desde que a humanidade começou a filosofar sobre a própria existência, uma pergunta tem martelado nossas cabeças. Qual o nosso propósito? O que estamos fazendo aqui? Esse é o tipo de questão que, se respondida, resolveria praticamente todos os dilemas existenciais. E eu digo praticamente porque, meus amigos, há um questionamento ainda mais primordial, um mistério tão profundo que beira o irracional, algo que nos persegue nas madrugadas insones. E não, eu não estou falando de coisas tão simples e triviais quanto de onde viemos, quem somos ou para onde vamos. Não, não, não. Estou falando de uma coisa muito mais séria e sombria. Um questionamento que arranha as paredes da nossa mente. O que o Nosferatu estava fazendo no Siri Cascudo? E eu sei, você já esperava alguma coisa assim. Eu não vou fingir que eu te peguei de surpresa aqui, não. Mas dessa vez não é piada. Eu realmente tenho a resposta. Eu sei exatamente o que o Conde Orlok estava fazendo lá, além de só apagar as luzes. Só que, antes de te dar essa resposta, eu vou precisar te dar um pouco de contexto, porque eu pesquisei de verdade e esse conhecimento tem que ir para algum lugar. Então, vamos a isto. Imagino que todos vocês já devam saber, mas é sempre válido relembrar que Nosferatu é um filme de 1922, cuja produção é tão fascinante quanto a sua própria história. Inicialmente ele havia sido planejado como uma adaptação direta do livro Drácula de Bram Stoker, mas o projeto teve que mudar de nome e alguns detalhes da história depois que a viúva do autor bateu o martelo e proibiu qualquer negociação. Mas a semelhança com o livro era tão gritante que a justiça ordenou que todas as cópias fossem destruídas. Algumas, no entanto, sobreviveram, e ainda bem. Dirigido por F.W. Murnau, o filme carrega um estilo teatral bem marcante, típico do cinema da época. Mas o verdadeiro destaque vai para Max Schreck, que interpretou o Conde Orlok de um jeito tão assustador que até os próprios colegas de elenco tinham medo dele nos bastidores. A trama segue Thomas Hutter, um corretor de imóveis enviado aos Montes Cárpatos para negociar uma casa com um certo conde. Apesar dos avisos sombrios de sua esposa Ellen, ele embarca na jornada e, ao chegar no castelo, percebe que há algo muito errado com seu anfitrião. Orlok, que mais parece uma assombração, não quer só uma nova casa. Ele quer Ellen. O vampiro então parte para a Alemanha a bordo de um navio infestado de ratos, espalhando uma peste mortal por onde passa. Enquanto isso, Ellen descobre em um livro sobre vampiros que a única forma de destruí-lo é fazê-lo se esquecer do amanhecer. Ela então se sacrifica para distraí-lo até o nascer do sol, e quando a luz bate, ele é reduzido a nada. Aliás, Nosferatu foi o primeiro filme a consolidar essa ideia que vampiros morrem ao ser expostos ao sol. Por sua vez, Bob Esponja é uma animação criada por Stephen Hillenburg e lançada pela Nickelodeon em 1999. A série acompanha Bob Esponja, uma esponja do mar otimista e hiperativa que vive na cidade submarina chamada Fenda do Bikini. Trabalhando como cozinheiro no restaurante Siri Cascudo, ele é responsável pelo icônico hambúrguer de Siri. Em seu tempo livre, Bob Esponja vive em um abacaxi com seu caracol de estimação, Gary, e passa os dias ao lado de seus amigos. O seu chefe, o Sr. Siriguejo, é um caranguejo ganancioso, e seu vizinho e colega de trabalho, Lula Molusco, é um polvo ranzinza que não suporta o entusiasmo de Bob Esponja. Eu sei, eu não precisava explicar quem é o Bob Esponja, e eu sei também que você deve estar se perguntando o que exatamente uma inocente esponja amarela tem a ver com um vampiro expressionista alemão de 1922. Acontece, meus amigos, que existe um ponto de interseção entre esses dois universos, e ele atende pelo nome de Turno Macabro. O episódio 16 da segunda temporada de Bob Esponja é frequentemente listado entre os 5 melhores da série. Ele foi ao ar pela primeira vez em 6 de setembro de 2002 e tem uma premissa simples.
Bob Esponja e Lula Molusco precisam trabalhar no recém-criado turno da noite do Siri Cascudo. Para Bob Esponja, isso é uma aventura emocionante, mas para Lula Molusco é um pesadelo. Aproveitando o medo do colega, Lula Molusco inventa uma história de terror sobre o Zé do Picadinho, um cozinheiro fantasma. Mas conforme a noite avança, os sinais da lenda começam a acontecer de verdade, aterrorizando os dois. O telefone toca e ninguém fala nada. As luzes do restaurante piscam sozinhas. E por fim, o fantasma do cozinheiro atravessa as ruas sem olhar para os lados. No fim, descobrimos que o suposto fantasma assassino era apenas um cozinheiro tímido que queria se candidatar a uma vaga no restaurante, mas não teve coragem de falar ao telefone. Então apareceu lá com sua própria espátula. Mistério resolvido, né? Quer dizer, quase. Porque ainda tem um detalhe inexplicável aqui. As luzes piscando sozinhas. Nos segundos finais do episódio, nós vemos o culpado disso. Nosferatu. Sim, o próprio Conde Orlok, reaproveitado de uma imagem do filme de 1922, só que levemente alterado e animado de uma forma meio tosca. Ele aparece sorrindo, como se tudo não passasse de uma pegadinha entre amigos. Bob Esponja e Lula Molusco reagem com um simpático Nosferatu! Como se fosse normal um vampiro centenário do cinema expressionista alemão estar brincando no Siri Cascudo. E então o episódio acaba. Sem mais explicações. Dito tudo isso, meus amigos, agora nós vamos aos detalhes realmente interessantes nessa história toda. A Fenda do Biquíni, lar do nosso querido e amado Bob Esponja, está localizada em uma região que no mundo real corresponde ao território das Ilhas Marshall. E vejam só, esse não é exatamente um país conhecido por suas rigorosas leis trabalhistas, não. O sistema legal das Ilhas Marshall é uma verdadeira mistura. Ele se baseia no direito consuetudinário anglo-americano, mas também incorpora influências do direito local e do direito internacional. Na prática, isso significa basicamente que, apesar de existirem algumas leis trabalhistas básicas, a fiscalização é praticamente inexistente. Agora, se um empregador fosse acusado de explorar trabalho forçado por lá, algumas medidas poderiam ser tomadas, pelo menos em teoria. O empregador poderia ser processado por exploração de trabalho forçado. Caso houvesse uma denúncia e investigação, o governo poderia aplicar sanções financeiras. Se a empresa envolvida fosse de fora, o seu registro poderia ser cancelado. Como as Ilhas Marshall têm um pacto de livre associação com os Estados Unidos, o país poderia sofrer restrições comerciais caso não tomasse medidas contra práticas abusivas. Mas convenhamos, sem uma fiscalização eficiente, tudo isso pode levar uma eternidade para acontecer, se acontecer. No entanto, um escândalo internacional envolvendo trabalho análogo à escravidão traria uma grandíssima dor de cabeça diplomática. E por mais mão de vaca que seja, o seu siriguejo definitivamente não gostaria de ser o protagonista de uma crise mundial que manchasse a reputação do Siri Cascudo. Agora, vocês lembram que eu mencionei lá atrás que o Zé do Picadinho apareceu no Siri Cascudo por conta de uma vaga de emprego? Então, acontece que esse detalhe é muito mais importante do que eu dei a entender. Porque isso sugere que o seu siriguejo está bem ciente das brechas nas leis trabalhistas do próprio país. E por mais que ele quisesse explorar seus funcionários ao máximo, ele provavelmente sabia que não poderia mantê-los trabalhando por 24 horas por dia sem levantar suspeitas. Então, o que ele fez? Simples. Ele abriu novas vagas para o turno da madrugada, sem avisar Bob Esponja ou Lula Molusco. Reparem bem que, ao longo do episódio, nós nunca ouvimos o seu siriguejo dizer explicitamente que o Bob Esponja e o Lula Molusco deveriam trabalhar à noite. Isso sugere que ele, tentando evitar sanções internacionais, colocou discretamente um anúncio no jornal para preencher esses cargos. Mas como ninguém apareceu para a entrevista,
exceto o time do Zé do Picadinho, Bob Esponja e Lula Molusco acabaram, por pura conveniência da narrativa, encarando o turno extra como uma obrigação própria. E eu sei. Você já estava prestes a perguntar. Mas o que é que o Nosferatu tá fazendo no meio desse episódio? E eu entendo. Mas pra gente desvendar esse mistério de verdade, é preciso avançar 15 anos no futuro. Até o episódio 24 da 11ª temporada, intitulado O Hambúrguer da Noite. Nesse episódio, Bob Esponja e Patrick decidem brincar até tarde. E como qualquer pessoa que passa horas gastando energia, eles acabam com uma fome absurda. É aí que descobrem algo surpreendente. O Siri Cascudo fica aberto durante a madrugada. Inclusive, o próprio Bob Esponja, que trabalha lá, não fazia a menor ideia disso. Então, quando eles chegam, o restaurante está completamente diferente. Não tem o menor sinal do Lula Molusco no balcão, a equipe da cozinha não é a mesma e os clientes são peculiares no mínimo. A trama ganha um rumo inesperado no momento em que o cozinheiro da noite se machuca, e como bom viciado em trabalho que é, o Bob Esponja decide assumir o cargo. Mas para isso, ele precisa da aprovação de uma pessoa muito importante, o gerente do turno da noite. E é aqui que o Nosferatu finalmente faz sentido. Orlok sai do freezer e avalia rapidamente o Bob Esponja, e, como qualquer gerente rigoroso, testa a sua capacidade da maneira mais peculiar possível, bebendo um pouco do seu sangue com um canudinho. Depois disso, dá o seu aval e some novamente. Então, agora que sabemos que Nosferatu é o gerente do turno da noite, as coisas começam a se encaixar. Lá no episódio Turno Macabro, quando as luzes piscavam misteriosamente, Conde Orlok não estava tentando assustar Bob Esponja do Molusco. Na verdade, ele só queria avisar para eles que o turno deles já tinha acabado e que eles podiam sim ir para casa. O problema é que ele é um personagem do cinema mudo. Ele não podia simplesmente aparecer falando que já era hora de fechar. Então, a solução que ele encontrou foi esse acender e apagar das luzes. Ou seja, no final das contas, o Nosferatu só estava tentando ajudá-los. Se o Bob Esponja e o Lula Molusco entendessem isso, podiam ter evitado o surto de pânico e, mais importante, impedido que o Siri Cascudo se envolvesse em um possível conflito internacional por violação das leis trabalhistas. Agora, saindo um pouco da ficção e voltando para a realidade, eu imagino que vocês queiram saber de onde veio a ideia de colocar o Conde Orlok no episódio. Em 2022, para comemorar os 20 anos do episódio original, o Jay Lander, roteirista e responsável pelo storyboard desse episódio, deu uma entrevista à Polygon explicando a origem dessa escolha. Basicamente, Lander cresceu sendo fã da revista Famous Monsters of Filmland, que apresentava imagens de filme de terror antigos. Como naquela época não tinha internet nem streaming, muitas dessas imagens apareciam completamente fora de contexto. Então, o Nosferatu se tornou para ele um ícone assustador na sua memória, e ele decidiu trazer esse sentimento para o Bob Esponja. Curiosamente, a ideia original não incluía o Nosferatu. Inicialmente, o verdadeiro culpado pelas luzes piscando seria Floorboard Harry, uma criatura misteriosa que moraria no assoalho do Siri Cascudo. Mas, quando testaram essa versão, eles perceberam que o impacto da revelação era fraco. E foi aí que Lander teve a sacada genial de trocar Floorboard Harry por Orlok. E o resto é história. Bob Esponja teve um impacto cultural maior do que muitos filmes mudos, chegando a uma audiência semanal de 15 milhões de pessoas no auge. Hoje, com a fragmentação da mídia, é muito difícil da gente imaginar qualquer programa alcançando esse mesmo nível de influência. Então termina sendo meio bizarro pensar que, se não fosse por essa piada aleatória no desenho, o Conde Orlok talvez nunca tivesse ganhado tanta popularidade entre a gente da minha geração, por exemplo. Sem essa referência no desenho,
talvez o hype em torno do Nosferatu não fosse o mesmo. E quem sabe nós talvez nem tivéssemos um remake moderno, como o filme recém-lançado do Robert Eggers. No fim das contas, um simples piscar de luzes no Siri Cascudo ajudou a manter viva a lenda de um dos vampiros mais icônicos do cinema. E a gente precisa convir que isso, meus amigos, é simplesmente maravilhoso.